Bom, pessoal, chega mais aqui, vamos começar a nossa live sobre empreendedorismo e inovação aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil também. Deixa eu só compartilhar com o pessoal aqui que a gente está fazendo a live nesse momento e que também a gente tá dando início aqui ao nosso papo, a nossa conversa, né? Vou compartilhar também, vou chamar meu amigo aqui, Nivaldo. O Nivaldo vai estar se juntando com a gente aqui daqui a pouquinho para participar nessa live que a gente vai fazer. Deixa eu compartilhar aqui com ele. Bom, eu acho que empreendedorismo e inovação é um negócio que hoje em dia, né, cada vez mais importante, porque a gente está vivendo a maior crise econômica da história desde 1929, desde a quebra da Bolsa de Nova York. Então, a gente vai falar um pouco desse tema e acho que hoje nós vamos desfazer alguns mitos aqui, né? A nossa ideia também é desfazer alguns mitos, sair fora daquele lugar comum de que, é lógico, empreendedorismo, inovação, os Estados Unidos é muito melhor do que o Brasil, a gente tem que aprender com os americanos e tal. Em partes, diria para vocês que em partes. E por outro lado, não tanto também, né? Eu acho que tem uma tendência da gente, de uma certa maneira, desvalorizar um pouco a nossa herança enquanto país e, e todas as qualidades que a gente tem também, né? A gente tem muitas qualidades também. Então, eu queria que a gente olhasse para isso também um pouco, né? Eu estou vendo que o Nivaldo deixou já um comentário aqui, vamos ver se ele vai agora entrar aqui com a gente. Quando a gente fala de empreendedorismo e inovação, né, a gente fala de novas mídias, né? E uma das mídias em que eu estou aprendendo mais agora é o Instagram, né? Então ainda sou, digamos assim, um aprendiz aqui. Acho que agora sim. Vamos ver, o Nivaldo deve estar chegando mais aqui com a gente. Aí, mais um pouquinho, está entrando aqui. Aí, agora Oi, sim. Dani. Tudo bem, Nivaldo? Como é que você está aí? O Nivaldo é professor aí em São Paulo de diversas faculdades, tem uma consultoria. A gente já se conhece há bastante tempo, desde que nós demos aulas juntos ali para o pessoal do Senac da Lapa. Isso foi lá para 2008, 2009. É isso aí. E Época boa, né, Daniel? época boa, cara. O tempo passa muito rápido, né? Bom, é um prazer ter você aqui, Nivaldo. A gente está na nossa primeira live de Instagram. Eu estava até apanhando um pouquinho da ferramenta, né, para te adicionar, mas agora consegui. Eu queria que você se apresentasse um pouco. Eu vou me apresentar também, pessoal, e a gente vai dar início a esse tema, que é um tema muito fascinante: empreendedorismo e inovação. Boa noite, pessoal. Um oi para a Rita. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite do Daniel. Então, o Daniel, já conheço ele há 12 anos, né, Daniel? Acertou na mosca, hein? A gente se conheceu lá no Senac Lapatito, há 12 anos atrás. Não mudou nada, ainda tá com cara de menino ainda. É o formal. Então, eu sou o professor Nivaldo Menezes, eu sou professor do Senac, eu estou na unidade Tatuapé agora. Também já fui professor da Estácio de Sá, fiquei quase 10 anos na Estácio, né? Comecei como professor, virei coordenador, cheguei a ser vice-reitor no Centro Universitário Estácio, né? Coordenava todos os cursos da área de administração e negócios, né? E eu também tenho uma empresa de consultoria, focada na área de consultoria organizacional. E a minha empresa já tenho há 15 anos. 15 anos a empresa, né? E a gente está enfrentando, né, esses novos. Na verdade, eu até brinquei hoje, né? Eu falei que a gente pegou diversas crises, né, Daniel? A gente pegou lá 2008, 2014, 15, essa pandemia, né? Então, é um momento para ter uma entrar diferente, se reinventar é muito importante. A É, gente percebe que tem muita gente reclamando, né? Mas aquilo que a gente conversa, exercitar a criatividade nesse momento, para buscar fazer diferente. Então a gente só evolui, né? Acho que até tá comentando agora com a minha esposa, né? A gente tem que criar o hábito de agradecer, né? Então, agradecer por estar vivo, por ter saúde. O emprego tem que ter uma mentalidade diferente, né? A gente tem que buscar identificar oportunidades
principalmente na crise agora, né? Vocês vão perceber que tem empresa que conseguiu crescer de forma exponencial na crise, né? O Daniel vai falar um pouco Uhum. do Zoom, acredito eu, a gente já falou em outras lives, a própria Amazon, né? Então, foram empresas que cresceram aí de forma exponencial nesse curto espaço de tempo. E aqui no Brasil, de exemplo dos Estados Unidos, né, da Amazon, aqui no Brasil, a Magalu, da Magazine Luiza, né? Com o marketplace Uhum. dela, né? Onde ela pôde colocar Uhum. pequenos comércios, né? Dentro do seu marketplace para que eles possam continuar vendendo através do digital. Então, eu acredito que é uma mudança de mentalidade, né? Cara que achava que era modismo, né? Vender através do e-commerce, e hoje a gente percebe que é uma realidade, né? E a nossa área de educação também, né? Então, a É, empresa que não se adequou a essas transformações digitais acabou morrendo, né? Desaparecendo, perdendo mercado, né? tá se reinventando, né? Tá tendo muita oportunidade, muita reinvenção. Bom, o Nivaldo, como ele falou, a gente se conhece desde 2008 e eu acho que aqui hoje vocês vão ter uma perspectiva interessante que se complementa, porque ele está no Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos já há quase 4 anos. E o Nivaldo é um empreendedor por natureza. Eu lembro quando eu te conheci, você já estava com a sua empresa. Você também tem essa cara de novinho aí, mas eu sei que você já tem alguns anos aí de estrada, né? E É que quando eu te conheci, você ah, já tinha. eu brinco que na época que eu te conheci eu enxergava bem, eu enxergava bem. Se eu tirar isso aqui, ó, já era, Já não era. enxergo nada. Eu lembro que a gente Mas conversava sobre isso lá atrás. Você já tinha a sua consultoria, né? E você tem toda essa experiência também de atender empreendedores, fazer consultoria para empreendedores, e você sendo um empreendedor, no sentido clássico da palavra, de abrir um novo negócio e tudo mais. E eu com uma carreira mais corporativa, e agora, alguns anos para cá, que eu comecei a estruturar o meu negócio em paralelo, né? Que é o negócio de coaching, de desenvolvimento humano. Então, até outro dia a gente falou disso de ter duas carreiras, né? Mas eu queria pegar um pouco a tua perspectiva, Anivaldo, como você está vendo esse momento do Brasil, né? E quando a gente fala de empreendedorismo e inovação, aí no Brasil, né? O que que você está vendo de transformação? O que que você está vendo de oportunidades que começam a se abrir? E, ao mesmo tempo, o que que você está vendo de coisas que continuam a acontecer, de padrões que continuam a se repetir lá de trás e que às vezes parece que a coisa fica meio presa. olha, no nosso segmento educacional, o que eu percebo? Tem muita gente que está utilizando já algumas ferramentas, né, como Microsoft Teams. Então, acho que o desafio é você tornar a aula atrativa. O que eu percebo? As pessoas associam o EAD àquela aula monótona, chata, né, meio que de uma certa utilizada, né? Então, a grande sacada da aula social é trocar conhecimento, trocar experiência, cases, é importante os cases do professor, os cases que os alunos trazem na sala de aula, que a gente pode debater, discutir, né? Então, esses casos concretos potencializam o aprendizado, né? Então, esse é o grande desafio, né? Você tornar a aula atrativa, né? E você trabalhar a partir da necessidade do aluno, né? Do interesse do aluno, né? Ou seja, o que o aluno quer aprender? Então, em cima do que o aluno quer aprender, você vai lá e eu geralmente quando eu ministro as aulas presenciais, né? Eu percebo que cada turma ela tem uma alma diferente, né? Eu costumo brincar, né? Tem um perfil diferente. Então eu procuro fazer um diagnóstico, conhecer o perfil da turma e a partir desse perfil eu meio que direciono os encontros. Então eu costumo dizer que mesmo que eu ministre um curso de liderança, o curso que eu ministro para uma turma é totalmente diferente para outra turma, porque eu meio que customizo o curso de acordo com o perfil da turma, utilizando os exemplos que façam sentido para a turma, né? Vou dar um exemplo. Às vezes eu pego turmas que são, a maioria trabalha no comércio varejista, então os exemplos do dia a dia deles. Então já peguei turmas onde tinha bastante pessoas lá do segmento industrial, aí os exemplos do dia a dia deles, né? Então, esse repertório é muito importante, né? E por que a gente acaba adquirindo esse repertório? Pelos anos de experiência, né? Pelos anos de consultoria, né? Quando eu te conheci, né? Eu lá no centro eu estava atendendo 30 empresas lá em Ribeirão Preto. Então eu ia e voltava, era uma loucura, sabe? Então, e eram empresas de TI, de tecnologia da informação. Então, quando você
pega uma turma onde, por exemplo, tem 5, 6 alunos do segmento de TI e você usa os do dia a dia deles, você consegue ter empatia. Então, você faz com que cada vez mais o que é atrativa. Então, essa é a grande sacada. Aí você fica pensando, através de uma plataforma do Microsoft Teams, por exemplo, como que eu vou fazer isso? Então, você tem que usar muito mais o que? A criatividade. Dá para fazer, tá? Tanto é que as minhas turmas do Senac, teve uma turma que começou antes, um pouquinho antes da pandemia, recentemente, faz o quê? O pessoal falou, professor, não tem diferença nenhuma. A gente ficou com receio, né? Aulas de cair a qualidade, né? Da aula presencial, nota, mas a gente percebeu que não mudou nada. Inclusive os mesmos exemplos, o senhor faz com que a gente interaja. Se tornou enriquecedor e gostoso, né? É por isso que eu não chamo nem de aula, outro, né? Porque a gente aprende muito também com os alunos, né? Então, eu acho que esse é o desafio, né? É quebrar esse paradigma, né? Que o professor detentor do conhecimento sabe tudo e migrar do mentor, né? Do coaching, né? Daquela pessoa que pensa, né? Que acaba sendo um mentor, né? Que acompanha o desenvolvimento do aluno e até faz de desenvolvimento em conjunto para que ele possa chegar no seu objetivo, né? Então, essa é a grande sacada hoje em dia, né? E olha só quanta coisa você já está trazendo aí, né? Que o Corona está proporcionando para a gente, né? Quer dizer, habilidades que a gente nem pensava 3, 4 meses atrás. Falar assim, como é que eu me apresento, como é que eu faço uma aula num ambiente virtual, né? Como é que eu interajo com os alunos? Se eu sou um representante, a gente tem visto isso muito aqui na indústria farmacêutica, né? Que é onde eu tô. Poxa, nossos representantes, eles estão há mais de 3 meses trabalhando de casa. Como é que você vai visitar um médico pelo Zoom? Dá para fazer? Dá para fazer, mas assim, você tem que ter habilidades para criar uma empatia, para criar uma conversa, saber compartilhar a tela na hora apropriada, saber voltar para a câmera para você, garantir que você está bem no background aí para não deixar umas toalhas penduradas, não deixar a gente pelada passar ali atrás, né? É verdade. Que a Das gente gafas, já viu, né? a gente já viu acontecer por aí, né? Então, Verdade, viu? são habilidades desse novo momento, né? E até no setor educacional que você falou, a gente tem visto isso aqui também. Quer dizer, tem escolas que vão ficar fechadas um bom tempo. A gente não tem previsão de retorno para a maioria das escolas, no mínimo até setembro, que é quando começa o ano letivo. Faculdades aqui, grandes faculdades, o pessoal está tendo aula via Zoom. Então, aqui tem uma cultura muito forte, trazendo já também para o lado do empreendedorismo. A gente vai falar um pouco como é a educação das crianças e como é o empreendedorismo na vida do jovem também. Quando o jovem entra na faculdade, mais de 90% deles saem de casa, né? Então, eles vão viver no campus. Mesmo que seja perto de casa, né? Muitas vezes não é, muitas vezes é em outro estado, eles vão morar no campus da faculdade. Agora a gente está tendo essa alteração em que, com função do coronavírus, os campos estão fechados. Então, o pessoal teve que voltar para casa. Mas essa experiência é uma experiência muito legal, porque faz com que você cresça na sua vida, né? Faz com que você vire um adulto mesmo. Você falar, eu tô morando sozinho ou com um colega de quarto, eu tenho que me virar, né? Então, já é uma dinâmica um pouco diferente. Aí no Brasil, acho que está mudando também, mas eu ainda vejo muita gente que, assim, faz faculdade, continua morando em casa e tudo mais, né? Assim, da cultura paternalista, né? Que a gente comenta muito aqui, né? O latino tem esse lance, né? Vamos dizer assim, não tem tanto planejamento quanto o americano, né? Fazejamento aqui, né? O latino tem esse péssimo hábito, né? E aí também que os pais protegem muito, né? Então, os filhos, né? Tanto que tem a geração aí, né? Canguru, né? Aqui no Brasil, né? Pessoas com mais de 30 anos que ainda moram com os pais, né? Só que isso, de uma certa forma, prejudica, como você falou, o desenvolvimento, né? A autonomia, a independência, né? Da pessoa, né? Então, eu tenho um amigo meu na Suécia, foi professor do Senac também, foi para a Suécia. Com 18 anos, os pais já falam assim, ó, meu amigo, tchau, segue sua vida. E aqui não é tão, né? Então, tem esse aspecto cultural, né? Que já propicia, de uma certa forma, essa
independência, essa autonomia que é importante, né, para o indivíduo. Então, isso que eu até comentar com você, as crianças aí já são incentivadas até a empreender na infância, né? Aquilo que você falou, né, de vender limonada na praia. Queria que você contasse um pouquinho dessa história para o pessoal que está assistindo a live. É, quando eu vim pra cá, eu achei que isso era meio fantasia, né? Que eu via nos filmes aí, essa coisa de vender limonada, eu falava, será que acontece mesmo ou não, né? Mas é verdade, acontece, é bem frequente acontecer, principalmente no verão agora que tá quente, aí você vai na praia. Bom, agora a gente tá vivendo no coronavírus, mas enfim, antes do coronavírus, você vai na praia e tudo mais, você vê a criançada vendendo limonada e o pai ou a mãe ali do lado, né? Só acompanhando e tal. Então, é legal, tem uma cultura de assim, incentivar o empreendedorismo desde cedo. Tem uma coisa que me surpreendeu muito quando eu cheguei aqui. Também já sabia, mas não é mais do que eu pensava, que é assim, quando você está no ambiente empresarial ou empreendendo e tudo mais, os americanos, eles falam em público muito bem, muito bem. Eles têm uma confiança para falar em público impressionante, de qualquer nível. E eu via isso até na empresa. Assim, o cara não precisa ser o presidente da empresa para falar bem em público. Você vê estagiário, você vê gente começando carreira que fala muito bem, né? E eu olhava assim e falava, nossa, que confiança esses caras têm, né? Mas depois eu fui entender que, é lógico, se você, uma coisa é você falar bem, é você se posicionar bem, outra coisa é você percebe a diferença de conteúdo em função da senioridade da pessoa. Se a pessoa é mais sênior, ela tem mais conteúdo mesmo. Se a pessoa é mais júnior, fala-se muito bem, mas às vezes falta um pouco de conteúdo. Agora, a impressão é sempre muito positiva, né? E aí eu fui tentar entender, de onde será que vem isso, né? E acho que tem muito a ver com o sistema educacional. Por quê? Eu já estou começando a ver isso na escola da minha filha, que a minha filha está com 6 anos, em que uma das coisas que eles adoram fazer, toda semana tem, é o show and tell, né? O show and tell. O que é o show and tell? É você ter que pegar um objeto, mostrar para a classe e contar a história daquele objeto, né? Então, é lógico, a criançada acaba levando brinquedo, essas coisas todas, né? Mas, veja só que coisa, né? A partir de 5, 6 anos, você já está apresentando na frente da sala, né? Então, acho que isso é uma coisa muito bacana que, quando a gente vem para cá com uma cabeça de latino, dá uma certa impressão assim, pelo menos para mim deu essa impressão, é um pouco assim, meu, os caras são arrogantes, nossa, olha como os caras são, eles falam pra caramba, ou então são hiperconfiantes e tudo mais. Mas no fundo é o jeito como eles foram criados, né? E a gente acaba tendo uma narrativa um pouco diferente de que, pelo menos as experiências profissionais que eu vivi no Brasil, nesses 15 anos aí que eu fiquei no Brasil como executivo, poxa, você está numa reunião, ah, você tem que tomar cuidado para não brilhar mais do que o seu chefe, ou não brilhar mais do que determinada pessoa, porque se você começa a brilhar muito, o nego vai achar que não é legal, né? Verdade, verdade. Então, você vai para uma entrevista de emprego, pô, você não vai ficar se vendendo em excesso. Você vai falar, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Você vai falar, o time fez, a gente fez, né? É uma sociedade mais coletivista por natureza. Enquanto que aqui não, é uma sociedade mais individualista. Quer dizer, se você tem... Eu estava me preparando há uns 2 anos atrás, que eu fui fazer uma transição dentro da empresa, onde eu mudei da área global da empresa para a área dos Estados Unidos, para a área onde hoje eu trabalho, 90% do pessoal que trabalha comigo é americano. Eu tive que fazer entrevistas para isso, e eu me preparei. E eu perguntava pro pessoal, gente, como é que eu me faço uma entrevista para um americano, né? E uma das coisas que eles falaram é isso, olha, o americano, ele vai vender o que a equipe dele fez. Quer dizer, se a sua equipe fez algo, você vai vender como se esse algo tivesse sido feito por você também. Enquanto que no Brasil eu tinha aquele pensamento, não, peraí, a minha equipe fez, ou fulano na minha equipe fez, né? E eu não vejo, e no início, a gente percebe que não tem Velho, maldade eu acho que tá nenhuma pouquinho. nisso, né? Eu vou perguntar pro pessoal se o pessoal tá escutando bem aí, porque acho melhor a gente sair e fazer do zero, porque tá dando uma travada. O pessoal tá Tá escutando bem? travado? Dá um ok, por favor, aí. O pessoal tá escutando bem ou tá travando, por favor? Um- Aproveitando um abraço aí para Rita, Claudião, saudade da Rita, do Claudião. Tá dando para Aqui bem, escutar?
Beleza. Senão a gente O retorna. A gente Rafael tá sai. aqui, abraço pro Rafael, abraço pro Denis, eu já vi aqui Neuza, Jaime, enfim, o Beleza. pessoal todo que a gente conhece aí. Então, Belezinha. Obrigado. esse Então, olhar, a Wanda também, um abraço pra Wanda, a Tui. O Atui tá falando que tá travando um pouquinho. Tá, tá travando vamos um ver. pouco? Senão a Bom, gente vocês sai de já. novo. Vocês vão mandando aí, vai falando. Se estiver travando, vocês avisam, eu vou procurar outro lugar aqui em casa pra fazer. Talvez seja a minha internet, não sei se é a minha ou a sua. Mas Mas, é muito legal essa observação, ô, Daniel. É verdade mesmo. Aqui no Brasil, se você brilha muito, eu até brinco às vezes com a minha esposa, né? Na minha vivência profissional, né? Se você brilha muito, você incomoda os demais, não é? uhum, é, E nos Estados Unidos não, já é diferente. A questão, isso já me faz lembrar daquele livro que eu até indico para meus alunos, né? Lei do Triunfo. A gente uhum. fala diversas vezes, né? Aqui a gente é mencionado a ficar na média, né? Tem que estar dentro É, da média. e, talvez tenha alguma coisa um pouco de que vem lá da colonização, né? Eu acho que tem a coisa da colonização em que quem colonizou o país aqui foram os ingleses, mas principalmente colonizaram com qual mentalidade? A mentalidade de que ganhar dinheiro, empreender é uma coisa boa, né? E a mentalidade que veio dos portugueses, do catolicismo muito forte naquela época, hoje a gente já sabe que cada um está seguindo o seu caminho aí, mas de que você enriquecer, você empreender naquela época, em 1500, 1600, era uma coisa ruim, né? Quanto mais rico você ficava, mais longe de Deus você estava, de uma certa maneira, né? Uhum, verdade. E o protestantismo tinha uma outra ideia. Então, também não vou dizer, e eu quero trazer o outro lado agora, que tudo que acontece aqui é bom, né? Eu acho que, sim, o Brasil tem coisas para aprender com os Estados Unidos? Tem. Mas acho que os Estados Unidos tem bastante coisa para aprender com o Brasil, com outros países também, né? Uma das coisas por exemplo, aonde que isso está levando a gente? Quer dizer, os Estados Unidos criou um empreendedorismo, criou uma cultura de inovação que é muito legal. A gente tem os iPhones da vida, a gente tem os carros elétricos da vida, os foguetes. Quem viu o lançamento do foguete aí outro dia, né? Muito bacana. E é o maior PIB do mundo, né? Continua sendo a maior economia do mundo agora. As pessoas aqui, gente, sofrem de maneira muito parecida com as outras. Quer dizer, você vai ver o índice de felicidade aqui, é muito parecido com o índice de felicidade do Brasil, né? Pobreza, existe pobreza aqui. Desigualdade social, existe. Racismo, não precisa nem falar, né? Vocês que estão aí no Brasil, vocês têm acompanhado as notícias. Quer dizer, então, não vamos idealizar também. Não vamos achar que, só porque os caras são empreendedores, tudo é lindo e maravilhoso, né? E tem a questão da competição, que ser competitivo e individualista ajuda, por um lado, você ser empreendedor, mas, por outro lado, prejudica e causa sofrimento, causa dor, porque ser competitivo, se você levar isso como uma verdade universal, né, nunca é suficiente. Nunca é suficiente, porque você vai falar, eu tenho que ser o número um, tenho que ser o número um. O que é ser o número um? Né? O número um você sempre vai querer mais. Sempre vai ter alguém que você vai olhar para o lado e falar, não, aquele cara tem mais, ou aquele cara faz tal coisa. Então, você sempre vai viver com esse vazio, né? E eu acho que nesse lado tem uma cultura do brasileiro que é uma cultura mais legal, assim, de, vamos relaxar um pouquinho também, né? Sabe? Entendi. Então, Dani, é verdade mesmo. Os amigos que eu conheço que são aí dos Estados Unidos, americanos, né? Os empreendedores, eles são hiper competitivos, né? Eles querem ser o número um sempre, né? Se cobram muito, workaholic. Você falou, né? Até que ponto isso não prejudica a minha roda da vida, né? Tô colocando aqui a saúde, a minha relação familiar, não é? A minha espiritualidade. Então, assim, isso acaba gerando também um desequilíbrio, é o vazio que você está falando. Então a gente tem que entender que, querendo ou não, a vida é uma só, né? É finita. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? E trazendo o lado da pandemia, o que eu percebo? Está trazendo altruísmo, né? Então você vê aqui no Brasil, o Guilherme Benchimol criando ações para poder ajudar, né, as comunidades, diversas empresas se mobilizando para ajudar comunidades carentes. Então, um movimento que a gente não via até então, né? Então, precisou aí de uma pandemia para eu olhar para o outro, para eu conseguir ter esse altruísmo, né? É importante que, assim,
Eu sou a favor, particularmente, do capitalismo humanista, né? Ou consciente. Quem fala capitalismo consciente é o Benchimol, né? Eu sou a favor dessa filosofia. O capitalismo selvagem, que é mais comum nos Estados Unidos, isso gera desequilíbrio. Até do ponto de vista do tripé da sustentabilidade, né? Acaba com o meio ambiente, aumenta a desigualdade social, não é? E até do ponto de vista Uhum. econômico também, né? Porque com a globalização, com a automatização, você tem menos o quê? Menos emprego. E aí onde que a gente vai colocar essas pessoas, não é? Então isso acaba virando um problema social. Tanto é que já se discute a questão daquela famosa renda universal, né? Então se já discute essa questão da renda universal, por quê? Porque está tendo, querendo ou não, um desequilíbrio. E isso é um É, problema, é. né? Então a gente tem que resolver E, essa situação, né? exato. E eu acho assim, quando eu olho. Porque a pergunta acho que pode vir dos dois lados. Ah, beleza, o que, que o Brasil pode aprender com os Estados Unidos quando a gente fala de empreendedorismo e inovação? Legal, mas o que, que os Estados Unidos pode aprender com o Brasil também, né? Acho que aqui tem o que o Brasil pode aprender, na minha opinião, tem muito a ver com, gente, vai e faz. Vai e faz. Não fica esperando do governo. Não fica. Não fica esperando do presidente ABC, partido político ABC, porque o governo atual é ruim, o governo anterior também é ruim. Esquece, vai e faz, né? E aqui tem muito essa cultura. Os caras, lógico, existe reclamação contra o governo, tem gente que gosta do presidente, tem gente que não gosta, tá, mas a cabeça dos caras assim, meu, vai e faz. Um abraço, sabe? Não fica esperando. Eu acho que tá na hora do Brasil dar esse passo, tá na hora da gente dar esse passo, né? Tem muita Sim. gente que já é assim aí no Brasil, tem muito empreendedor que já é assim, mas eu vejo essa cultura mais estabelecida aqui, de ir e fazer. E isso se reflete em pequenas coisas, porque para mim, empreendedorismo também são pequenas coisas, né? Por exemplo, aqui você não tem quem faça as coisas para você. Você precisa, sei lá, você quer pintar a parede, cara, você vai contratar um pintor, você vai gastar uma grana preta, né? Então você tem que pintar. Você vai lá comprar tinta, compra os pincel, aprende a pintar e resolve, né? Você quer limpar a sua casa, você não contratar uma empregada doméstica que você vai gastar um dinheiro enorme. Então vai e faz, né? Então desde as coisas pequenas até as coisas grandes, que é, meu, deixa eu abrir uma empresa, deixa eu abrir um negócio. Tem essa cultura muito estabelecida. Até a Rita está falando aí da burocracia, com certeza. Vou até deixar você comentar um pouco da burocracia, que é um Então, lado. a Rita colocou a burocracia. O Brasil, no índice de competitividade, está países da África, né? Então, eu brinquei muito, né? Rita, tava querendo abrir. Eu tô querendo convalidar meu doutorado lá em Portugal, né? Porque a gente tem planos de ir para Portugal, né? Porque em Portugal o cenário qualidade de vida, enfim. E eu tava vendo para lá. Para você conseguir abrir empresa em Portugal, o processo demora 10 dias. Meu amigo conseguiu abrir em 10 dias e já tendo conta já. E ele, detalhe, não precisa sair do Brasil. Ele abriu uma empresa lá em Portugal sem necessitar sair do Brasil. Dias. Aqui nós tem várias preocupações, né? Prefeitura, junta comercial, prefeitura, Secretaria da Fazenda, Receita Federal, diversos órgãos, né? E para fechar, então, não um parto. Tem gente que desiste de fechar. Então, essa burocracia ela prejudica o quê? Diretamente na competitividade do país, né? Geração de Uhum. emprego, renda e etc, né? Então, países onde é mais veloz, né? Percebe que toda a sociedade ganha com isso. Tanto é que está falando de empreendedorismo, nos Estados Unidos é muito comum você ter academia, a universidade próximo das empresas. Né? Você pega lá, né? Tem Harvard, né? Stanford, as empresas se aproximam das universidades americanas, porque as grandes cabeças. Aqui Uhum. no Brasil, eu sinto preconceito. Eu cheguei a fazer mestrado lá na USP. Quando eu falei que eu tinha empresa de consultoria, eu não fui aceito quase não fui aceito por conta disso, Daniel. Porque você tem empresa, já me olhou assim, uma entrevista com um professor, né? Então ele falou: Uhum. você vai ter tempo para se dedicar? Eu falei, não, lógico que eu vou ter tempo. Então tem um preconceito aqui no Brasil, sabe? Eles não conseguem entender que podem unir forças, né? O empresariado e a academia. Então eu percebo que não é como nos Estados Unidos, Uhum. entendeu? Tem essa Uhum. parceria, né? Então É. aqui eu não sei. Até hoje não me pergunte porque
é dessa forma, mas eu entendo que tem uma briga, sabe? A academia não vem com bons olhos o empresariado, sabe? E pode Sim, agregar sim, valor, pode ser parceiros, para você gerar pesquisa, desenvolvimento, inovação, não é? Então, tem. é daí que surge a inovação, né? Eu tenho uma história interessante. Hoje em dia eu já até acho engraçada para contar, porque já passou tantos anos e não sei como é que está hoje. Mas eu fiz também na USP, fiz a graduação na USP, na verdade, e fiz na FEA, que é a Faculdade de Administração, né? Que naquela época que eu entrei, no ano 2000, já era conhecido como Shopping FEA, né, da USP, porque Isso, ele shopping, tinha isso mesmo. é, porque o prédio ele tinha sido reformado e tudo mais com dinheiro de empresas, dinheiro de iniciativa privada, né? E cada sala e tudo mais tinha uma plaquinha em homenagem a E as fulano, empresas, cicrano, beltrano, claro, né? empresa tal. Que, aliás, aqui tem muito. De qualquer lugar que você vai, qualquer museu que você vai, qualquer espaço público legal, tem uma plaquinha lá em homenagem a fulano. Até banco de praça tem homenagem, porque às vezes quem doou o banco de praça foi uma família, né? Então a cultura da doação, a cultura da parceria com dinheiro público e dinheiro privado é gigantesca. Mas eu lembro que no Brasil, na época, lá na FEA, no início dos anos 2000, cara, o que tinha de reclamação, o que tinha de gente de dentro da USP mesmo, de outras faculdades reclamando, falando que a gente era vendido, que a FEA era vendida, que estavam querendo privatizar a FEA e tudo mais, né? Eu não concordo com essa visão. Eu acho que assim, a gente precisa sim dessa parceria que você está falando aí entre a iniciativa pública e a iniciativa privada. A gente precisa de academia próximo das empresas, né? Porque aí é onde surge a inovação. E, enfim, senão realmente fica muito difícil você achar que você vai resolver tudo só com o governo, né? E o Brasil ainda vejo muito essa cultura, igual aqui. Agora a gente está vivendo a crise do corona e surge essa coisa, o governo tem que dar isso, o governo tem que fazer aquilo, né? Ok, o governo tem um papel importante agora. Se a gente for pegar um monte de dinheiro e jogar na mão do governo para o governo construir estrada e dar emprego para todo mundo, pode funcionar? Pode funcionar, mas esse dinheiro eventualmente vai se perder muito na corrupção. E, na verdade, o que, que aqui o governo está pensando em fazer é aqui. O governo vai pegar esse caminhão de dinheiro e vai injetar na economia, vai injetar nas empresas, para que as empresas gerem os empregos, né? Então, a mentalidade acaba sendo diferente por aí, né? Sim. Tanto é que você pode até explicar com mais idade, porque você mora nos Estados Unidos, né? Essas que você citou aí, né? São a maioria particular, né? Então, o que é São. comum? Eu estudei lá em Harvard ou em Stanford, aí eu me torno empresário. O que eu faço? Eu vou lá e você pega esses grandes empresários, o que eles fizeram? Eles doaram, né? Tanto que você pega aí, o Zuckerberg estudou, se eu não me engano, foi em Stanford, né? Não, que estudou em Acho que Stanford foi. foi o Steve O Jobs. da... Uhum. Só que ele não terminou. Aí, o que ele doou? Esses grandes empresários doam, eles têm esse costume de doar, porque é uma contrapartida, né? Então eu tenho um dever, né? Eu tenho que ter uma contrapartida para a sociedade. Então a gente é o lance que você falou de valores, né? Isso é muito maior do coletivo do que aqui no Brasil, né? Uhum. É o mesmo lance, né? Tem muito empresário que sonega imposto, mas às vezes não percebe. Pô, estou sonegando imposto, é menos recurso para educação, para a saúde, etc. E, Uhum. e, Uhum. chama a atenção do empresário, aí ele fala, não, mas todo mundo faz isso, é prática de mercado. Eu falo, mas você tem que fazer o certo. Você não tem que olhar para o outro. Entendeu? Então é isso. Exatamente. Acho que isso tem que ficar forte. Tem que fazer o correto, E, fazer o certo. e isso me traz para um outro aspecto do empreendedorismo aqui, que é, aliás, quem não assistiu, assista um filme antigo, mas um filme sensacional, Os Intocáveis, né, com Kevin Costner, Robert De Niro, que conta a história do Al Capone, né? E vocês sabem pelo que o Al Capone foi preso? Né? Não foi porque ele matou um monte de gente, ele era um gangster e Uhum. tudo mais. Foi porque ele sonegou imposto, né? Sim, Isso nos anos 30, quer dizer, conseguiram pegar o cara porque o cara sonegou, né? E traz agora para essa nossa realidade que está falando agora, que é assim, aqui, meu amigo, você tem que fazer as coisas direitinho, você tem que pagar imposto. E acabou. Se você não pagar, você vai preso. Você vai preso. Tem atores que foram presos, tem Wesley Snipes, né, que alguns anos atrás ficou preso, agora saiu.
O Hélio Castro Neves, inclusive o brasileiro que era corredor lá da Fórmula Indy, ficou preso um tempo, depois saiu, falou que o contador dele enfiou os pés pelas mãos e não pagou imposto e tudo mais. Então, é, é lógico que a gente pode sempre dizer, ah, mas no Brasil eu pago imposto e não tem retorno. Tá, mas então isso vai te dar o direito de sonegar? Né? Porque se todo mundo sonegar, aí que o país não vai para frente mesmo. Né? Então, tem muito esse lado de fazer e fazer certinho, sabe? Eu acho que a cultura dos americanos tem um lado que eu vejo que o brasileiro pode ensinar muito ao americano, que o brasileiro tem uma coisa muito legal que é de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? De ser flexível, de ser inovador, de saber improvisar, né? Não o improviso de fazer nas coxas, que a gente às vezes acaba Uhum. confundindo. O improviso bom, o improviso de, puta, olha que coisa legal que o cara desenvolveu, que é simples e funciona, né? O americano, eu acho que ele é mais quadrado, ele é mais fechadão, assim. Ele faz uma coisa e é aquilo ali e acabou. Só que faz muito bem feito. Faz muito bem feito. Não tem jeitinho, sabe? Não tem nas coxas. Então, assim, se o cara se propõe a fazer aquilo ali, ele vai fazer, vai te entregar aquilo ali. Quer dizer, se você pagou, você vai receber pelo que você pagou. Não vai ter, ah, paguei um negócio, mas recebi o outro, sabe? Uhum. Então, acho Uhum. que tem os dois lados da moeda, né? Que o ideal, na minha opinião, é isso que eu acho que é a beleza de você trabalhar em diferentes culturas, né? O que seria o ideal, o empreendedor ideal, o inovador ideal? Acho que seria uma combinação dos dois, né? Você imagina que legal se a gente tivesse o americano e o brasileiro juntos, né? Co-criando as coisas. Isso seria fantástico, né? Porque aí você teria a inovação, o improviso do brasileiro e você teria essa capacidade do americano de seguir as regras, de se aprofundar, de entregar um produto de qualidade, de seguir um prazo no detalhe, né? Como é que você vê isso na cultura brasileira, Nivaldo? E se me permite, Daniel, se você percebeu, né, ele preza ele é uma empresa multicultural, porque o Google já percebeu isso. Por exemplo, se você tem uma empresa que todo mundo tem o mesmo modelo, você não consegue trazer grandes inovações, porque as pessoas têm o mesmo modelo mental. Se você tem uma empresa multicultural, a chance de agregar valor com novas, que o Google preza por essa cultura multicultural. Você pode perceber, quando eu penso em Google, eu já penso numa empresa que tem indiano, russo, americano, brasileiro. E isso agrega valor, né? Então é isso. Só que aí que tá, tem um outro lance também, né? Essa empresa vai ter mais conflito, natural, faz parte. Né? Então a gente tem que aprender a administrar uma empresa com essa diversidade, né? Com essa diversidade cultural e que a gente entende que é importante para a organização. Então, até que a gente fala de inovação, é importante por isso, porque a pessoa ela consegue analisar processos, né? Questionar processos, melhorar processos. E quem ganha com isso? Todo mundo ganha com isso. Não Uhum. é? Às vezes tem aquela empresa um pouco mais conservadora, tradicional, onde as pessoas têm que opinar, daí, dar feedback, enfim, para melhoria do processo, do produto. Só que a empresa também não cresce. Então eu costumo dizer que aquele profissional que é passivo, que parece que não tem vida, ele é tão bom quanto um profissional que é agressivo, sabe? Por quê? Uhum. Porque não, parece que não tem vida, não é efetivo, não participa da gestão participativa, sabe? Então, o que as Uhum. empresas precisam? Daquelas pessoas que têm aquela cultura de dono, né? Que a gente chama de. Jorge Lehmann fala comportamento. Tem outras literaturas que se coloca como intraempreendedor, né? Aquele funcionário que tem um comportamento de dono dentro da empresa. Isso é muito importante, né? Porque senão eu faço o meu aqui, bato em vou embora, É. tchau. Então, isso já, principalmente esse pós-pandemia, esse tipo de profissional não dá mais nesse contexto, né? Porque É. as empresas já brigavam por margens de lucro cada vez menores. Agora, então, a gente está no cenário de hipercompetitividade. Principalmente no nosso segmento agora educacional. Eu entendo que é um segmento muito tradicional ainda, não está aberto a essas inovações de transformação digital e vai ter que virar a chave. Então, eu costumo dizer que é o momento da ruptura. Ou vira a chave ou morre, né? Então, eu ando, não sei se surgiu um modelo, já que você está falando de cultura, de negócio que eu achei bem interessante, que chama compartilhado. Já viu
falar desse modelo de negócio? Não. Como é O que que é funciona? isso? É uma startup, né? Vamos imaginar que você é um aluno, não tem grana para fazer curso de programação comigo. Falei, eu tenho o teu potencial. O que eu faço? Eu faço um processo seletivo. Primeiro, aquelas pessoas que querem, ter vontade de aprender, né? Então, assim, você vai fazer um contrato comigo, né? Só que, assim, eu vou prezar pela alta qualidade. Para quê? Para te colocar no mercado de trabalho. Então, a gente faz um contrato. Depois que você conseguir se recolocar no mercado de trabalho, você me dá valor. Você me devolve esse que eu fiz, né? Então, eu faço um investimento, vamos dizer assim, intelectual em cima de você e recebo no futuro, entendeu? Então, é um modelo de negócio que está forte aqui e está surgindo por conta disso, né? Até porque se eu sei que eu sou bom, eu me garanto com relação à qualidade. Então, se você é um aluno que vai se recolocar no mercado de trabalho, área de TI, é muito comum isso, né? Geralmente, eu falo pelo meu estagiário, né? Hoje ele está ganhando muito bem, ganhando R$ 20.000 por mês, né? Ele está trabalhando na IBM. Nessa área de programação é muito bem remunerado, você sabe disso. Se eu sei que ele vai ter um salário alto no futuro, eu pego uma participação do salário dele. Só que aí a gente esbarra na questão burocrática, como a Rita colocou, e aí como que eu vou escrever um contrato para isso? Você entendeu? Como é que esse conceito, né? Só que você tem que entender que você está aqui no modelo novo, né? É o nome da estratégia do Oceano Azul, né? Você vai ser o cara que vai desbravar, né? Só que você vai costurando, você vai pivotando até tornar um modelo de negócio validado para você, cara, em termos de crescimento, né? Então é um modelo que me chamou a atenção, né? E aquele modelo de ensino, por exemplo, fazer uma graduação tradicional, te garante sucesso? Você corre o risco de Sem entrar chance. por exemplo, você entra no curso de administração, você pega a grade curricular, você pega, sei lá, a grade curricular, você percebe que está tudo obsoleta. Você corre o curso, no metade do curso já está totalmente obsoleto. Diante da velocidade, né, das ações, das transformações digitais, entendeu? Então imagina, você começa um curso hoje, no meio do curso já está obsoleta a grade curricular. Por tendência, se tratando de ensino, são o que eu chamo de pílulas do conhecimento. É você conhecimento para aplicar na prática. Então, por isso que eu faço parte de um instituto que chama Instituto Êxito, né? Então, o Instituto Êxito até com o livro dele aqui, é o Janguier Diniz, né? Ele é o fundador educacional, né? É o terceiro player educacional do Brasil, né? Então, ele está apostando nisso, né? Porque o tradicional já era. Então, o que os alunos querem? Eles querem mentoria, sabe? Daniel, o que você fez, cara? Me fala aí. O que eu tenho que chegar no meu objetivo? Porque já percebeu que, cara, eu fazer uma graduação não é sinônimo de sucesso, que eu vou chegar no objetivo. Pelo contrário. O Janguier, sabe o que ele era? Engraxate. Olha só. Imagina o cara que comanda PhDs, doutores, estudaram em Harvard, nas mais do mundo. Ele era engraxate. O meu ex... Assim, eu trabalhei com o Chaim também. Chaim Zayer, que era da Estácio. Chaim Zayer, assim, hoje ele tem um império, né? Ele é considerado o rei da educação, né? O grupo Mapobira aqui no Brasil, ele tem o Coque, é dele também. E assim, a história dele é super simples. Até os 50 anos ele era porteiro. Olha só. Então, Isso que eu não tenho essa formação, esse conhecimento, mas eu conheço uma instituição que fatura 20 bilhões de reais, tem mais de 20 mil funcionários, e entre esses funcionários tem PhDs, tem mentores, e eu tenho só o ensino médio completo, mas essas habilidades, esses conhecimentos, né, não são os conhecimentos, vamos dizer assim, acadêmicos, conhecimento para cumprir o meu objetivo. Não quero dizer que não tem que estudar, não é isso que eu estou falando, né? Mas existe a escola aí, né? A educação formal, né? Mas também tem esse conhecimento que a gente tem que adquirir de uma forma autodidata também. Buscar o conhecimento, que é muito comum aí nos Estados Unidos. Então a gente tem muito mais autodidatas aí no Brasil nos Estados Unidos do que aqui no Brasil.
principalmente na área de TI, de Uhum, tecnologia da informação. uhum. Eu acho que está trazendo uma coisa muito legal, que é a atitude, né? Não é só o diploma, gente. Eu acho que é muito mais a atitude do que o diploma, porque hoje em dia é o que você falou, você pode ter graduação, até pós-graduação está virando carne de vaca. Quer dizer, todo mundo hoje em dia tem uma pós-graduação, todo mundo tem um MBA, né? O que vai fazer diferença? É a atitude, o que você está falando aí. E os americanos têm essa atitude, sim, de falar, meu, eu vou correr atrás, eu vou aprender e tudo mais, né? O que eu acho que falta às vezes para ele é o lado que eu vejo muito legal aí do Brasil, que até pela competitividade aqui, que é muito alta, assim, a galera não ajuda muito. A galera não ajuda muito. E no Brasil eu já via isso, eu via essa cultura do ajudar, essa cultura do estender a mão. Então, por exemplo, você é novo na empresa, você é novo no trabalho, você quer aprender o mercado, todo mundo estende uma mão aí no Brasil. Você pede uma ajuda, a galera ajuda. Aqui, tá aí, ó, vai ler lá, vai assistir lá, vai se virar, vai aprender sozinho. É muito por aí, mas é a cultura deles também de aprender sozinho, né? Então tem os dois lados da moeda. A Rita perguntou, e até queria pegar a sua opinião, eu já vou dar um pouco a minha, mas eu vi a pergunta da Rita aqui. Aliás, gente, nós vamos fechar daqui a pouco, tem um limite de 1 hora aqui. É, coloca a pergunta de vocês aqui na caixa de comentários, tá? Pergunta ou comentário que a gente vai começar a ler aqui. A Rita perguntou assim, quais são os negócios mais promissores nessa área, nessa fase que a gente está vivendo do corona, né? Então eu vou falar rapidinho e vou passar para você. Rita, tem duas coisas que eu queria te oferecer. Primeiro eu, pelo meu setor em que eu trabalho, além do coaching que eu faço e tudo mais, que é o setor de saúde, a gente está vivendo isso todo dia. Hoje eu tive reunião sobre isso, quase todo dia estou tendo reunião, que é sobre telemedicina. Telemedicina é uma tendência que veio para ficar. Hoje, 50% dos pacientes americanos estão sendo tratados por telemedicina, né? Depois que passar a crise do coronavírus, não vai ser 50%, mas não vai ser 1%, né? Nem 5%, vai ser um 10 a 15%. Então, é uma área que está crescendo muito e a gente pode pensar, eu como trabalho com marketing, daria para fazer marketing, inclusive com sala de espera, por exemplo. Você até no ambiente virtual, você está esperando o médico chegar, né? Então, você pode fazer um marketing lá, em vez do paciente ficar vendo só uma tela falando, o profissional de saúde está chegando aí, né? Mas antes de passar para o Nivaldo, quero oferecer uma outra coisa. Para mim, o que vale muito também, até como coach, mais do que só olhar quais são os novos mercados que estão surgindo, qual é a minha atitude, né? Qual a minha energia, como eu estou aparecendo para explorar essas oportunidades que estão surgindo. Quer dizer, será que eu tenho uma energia no lugar certo? Será que minhas crenças estão no lugar certo? Ou as minhas crenças estão jogando contra mim? Como é que está o meu estado emocional, né? Então, tudo isso a gente fala muito nesse trabalho de coaching ontológico, porque você pode identificar um nicho de mercado correto, você pode abrir uma empresa, mas se você não tiver essa energia, esse estado emocional e essas ideias no lugar certo, a chance é que não vai rolar, as coisas não vão acontecer, né? E você, Nivaldo, o que você tem visto de negócios aí? Que mudar totalmente o modelo assim, o modelo de negócio, né? Eu geralmente fazia também mentoria, coaching executivo, né, para empresa, presencialmente, treinamentos, etc. Estou fazendo tudo remoto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo mentoria. Só que assim, o que eu mudei? Estou fazendo mentoria através de aplicativo agora, entendeu? Então, assim, a pessoa marca o horário comigo, eu vou lá, marco meia hora, dá uma mentoria, entendeu? Então, assim, só para você ter uma ideia, eu não tenho agenda. Eu só tenho agenda para depois do dia 3 de julho. Não tenho agenda. É rápido, é papo reto. Por exemplo, ele tem uma aula pontual. Ele vai fazer um curso. Eu quero uma dúvida sobre setor merchandising. A dúvida é essa, ó, faz isso. A minha dúvida é com relação à liderança. Faz isso. É papo reto, sabe? Já tá no dia a dia, não tem tempo para pegar um vídeo no YouTube, fazer um curso e quer uma mentoria com uma pessoa mais experiente que já passou por isso. Entendeu? Eu estou Uhum. fazendo também pelos sindicatos, né? Então, inclusive você está fazendo comigo, né? Projeto junto ao CIRSESP também, né? Então, eu também estou fazendo mentoria com representantes comerciais, né? Então, o público que eu estou atendendo Uhum. hoje, vamos lá, executivos, empreendedores, representantes comerciais, né? Que também são empreendedores, né? E eu quero abrir mais uma vertente, eu quero abrir acadêmica, para quem quer começar como Uhum. professor. Essa você pode me ajudar. Então, dicas, Pô, fazer vamos junto. mentoria para ingressar na carreira acadêmica.
acadêmica. Então, dicas. Para a Vamos. gente é muito simples, né? Fazer um plano de aula. Só que tem gente que, nossa, tem uma dificuldade. Então, a gente, como que ela vai se portar numa entrevista de trabalho? Como que ela vai se preparar para preparar um plano de aula, fazer uma aula teste? Para a gente é simples. Mas para outras Uhum, pessoas, que nem isso aqui, fazer uma live, não sei como vocês conseguem fazer uma live. Eu sou tão tímido que para a gente é tranquilo. É igual uhum. ministrar aula. Então, passar um pouco da nossa experiência para pessoas que querem ingressar na carreira acadêmica. E tem um grande mercado, né? Então, é o que eu estou fazendo. Hoje, as minhas mentorias com executivos e com empreendedores. Abrindo um pouquinho mais o leque. Então, é o que eu pretendo É, fazer é. daqui E para olha que frente. interessante, que a gente está falando isso aqui, você até me permite que a gente é amigo, mas fazendo essa observação da ontologia, vocês olham a ontologia do Nivaldo aqui, olha a energia dele, olha a empolgação dele, quer dizer, olha o pensamento dele, você percebe que existe coerência, né? Existe alinhamento. E, gente, quando você está numa crise, que pode ser a crise do corona, que é uma das piores crises que a gente já viu, se você está alinhado, quer dizer, se eu estou com o meu pensamento, a minha emoção, o meu estado emocional, o meu corpo, a minha energia bem alinhadinho, você vai criar, que é o que você está fazendo aí, né, cara? Você acabou de falar, meu, tô com a agenda lotada até julho, quer dizer, enquanto que deve estar cheio de gente, tipo, ó céus, ó vida, não tá dando, ai, o governo e esse presidente, blá, blá, blá. Ok, tudo isso a gente pode não concordar com o que está acontecendo, mas assim, vamos olhar para o que a gente pode fazer, né? Eu, assim, do meu lado, o que me irrita no Brasil hoje e o que me irrita nos Estados Unidos hoje, né? Estando aqui há 4 anos. O que me irrita no Brasil ainda eu vejo muito esse complexo de vira-lata, né? O Brasil, Uhum. os brasileiros, de uma maneira geral, lógico que tem exceções, mas de uma maneira geral, tem muito esse complexo de vira-lata. Ah, aqui é tudo ruim, o outro lá, porque veio dos Estados Unidos ou veio da Europa, é bom. Aqui é tudo uma porcaria. Não é assim. O Brasil tem muito potencial, o Brasil tem muita coisa boa, né? Vou dar um exemplo para você. Setor bancário. O setor bancário do Brasil dá de 10-0 nos Estados Unidos, mas 10-0. Aqui a gente usa cheque ainda. É coisa Sim, bizarra. Coisa sim, sim. bizarra. O que me irrita nos Estados Unidos é esse jeito dos americanos ainda serem, muita gente aqui também, não todo mundo, mas muita gente, é by the book, é quadradinho, quer dizer, tem que fazer. Eu sempre reflito isso com o pessoal lá do trabalho e desafio o pessoal para falar, gente, nem sempre você tem que fazer uma pesquisa de mercado antes de você desenvolver uma nova mensagem, antes de você desenvolver uma nova estratégia de marketing. Por quê? Porque às vezes você não tem tempo para fazer uma pesquisa de mercado. A gente na América Latina sabe disso porque a gente não tem nem tempo para fazer pesquisa de mercado e a gente não tem nem dinheiro para fazer, né? Então, agora aqui, como os caras sempre tiveram tempo, sempre tiveram dinheiro, eles, não, primeiro tem que fazer pesquisa de mercado, tarará, tarará, né? Mas nem sempre. Então isso me irrita aqui, que é o lado de, primeiro tem que ser a fase 1, depois a fase 2, depois a fase, sabe? Então, eu queria abrir para você o que isso tudo reflete em você e também, como a gente está encerrando aqui, abrir para onde a gente Mais uma poder, onde pergunta, o né? pessoal pode encontrar a gente. Se o pessoal quiser fazer mais uma pergunta, aproveitar. Tem quantos Isso. minutos, Daniel? Temos 20 minutos aqui. E Quantos? fala também, 7 minutos, Nivaldo. E fala também aonde o pessoal pode te encontrar. Ah, então, o meu Instagram, né, que é o Psicologia e Turismo, tem o Instagram da minha consultoria, que é NCM Consultoria, que é o site é o mesmo, ncmconsultoria.com.br, e o LinkedIn também é Nivaldo Menezes. Eu queria depois, eu gosto sempre de falar uma frase de inspiração, né? Esse livro aqui eu Opa! ganhei, esse livro aqui eu ganhei de um Janguier, né? Tá, ele foi até autografado aqui, ó. Esse livro aqui eu ganhei do Alexander Mandic, do IG. Tem um IG ainda, existe ainda, Opa, olha só. né? Então, ele colocou, tipo assim, ele escreveu esse livro e ele colocou diversas frases de empreendedores brasileiros. Uma que eu separei aqui foi: dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. E é uma verdade. Então, Uhum. assim, aquele hábito, né? De agradecer
Vamos olhar o copo meio cheio, meio vazio. Copo meio cheio, meio vazio. O que eu posso fazer diferente? Eu vou ficar reclamando? Então, eu prefiro É, agradecer. é. Né? Você tem duas opções quando você acorda. Acordar de bom humor ou mau humor. O que você prefere? Eu sei que não está Uhum. fácil, não estou dizendo que está sendo fácil. É uma situação desafiadora, difícil. Gente, enfim, infelizmente morrendo. Mas a gente tem que trabalhar nossa espiritualidade nesse momento. Esse é importante. A Amanda colocou aqui, né? A junção das duas culturas seria. Sim, então a gente tem que aprender com culturas diferentes. Eu acho que é isso, né? A gente tem que procurar evoluir. Acho que esse é o termo, né? Crescer como. Evoluir 1% a cada dia, é isso. Aprender com É, nossos erros. e aprender com as duas culturas e com outras culturas também, sem desvalorizar a nossa, né? Porque eu vou falar para vocês, eu me diferencio aqui nos Estados Unidos porque eu sou brasileiro, né? A minha função numa empresa americana, trabalhando na operação americana, é ser brasileiro. Quer dizer, eu tô lá para chacoalhar os caras e eles estão lá para me chacoalhar também, né? Eu não tô lá para querer ser um americano, porque eu nunca vou conseguir ser um americano. Então, como a gente pode aprender com outras culturas, valorizando a nossa, cara, porque a cultura brasileira é riquíssima, é sensacional, né? Esse lado do empreendedorismo, de você conseguir improvisar, esse lado de você atender bem o cliente, de você ter sorriso, de você dar um abraço, né? Aqui, pra você tirar um abraço dos caras é difícil, leva É tempo. Agora, verdade. depois do Covid, então vai demorar anos pra você arrancar um Opa! abraço deles, né? Mas, enfim, eu estava nessa fase. Depois de 3 anos, eu estava conseguindo arrancar uns abraços deles, mas agora está mais difícil. Então, vamos olhar um pouco para isso também, né? Vamos olhar para o que a gente tem de bom e aprender com eles, porque eles têm muita coisa boa para ensinar para a gente, né? É, pessoal, eu sei que a gente está encerrando aqui, tá? Vocês conseguem me encontrar também aqui no Instagram, que é o DSantos 1980. Tem a minha página no Face, no YouTube, que é o youtube.com/barra Daniel De Santos. Entra lá, se inscreve no canal. E tem o site, que é o danieldessantos.com, né? Em português tá barra português, tá? Nós temos que entrar, depois falando em empreendedorismo e inovação, nós temos que entrar numa outra plataforma qualquer dia desse, que a gente consiga fazer uma live de 2 horas, 3 horas. Bom, eu não sei também se alguém vai querer assistir, né? Mas Mas dá sempre aquela o pessoal vontadezinha de gostou, o pessoal vai continuar. divulgar. O pessoal vai divulgar, o Daniel. Divulguem para Mas eu achei nós, tá? Façam compartilhar aí, né? Fala, Anivaldo. isso, coraçãozinho. Obrigado, pessoal. Dá um Obrigado mesmo. coraçãozinho, divulga. Como a gente está de tempo? Dá E para mais uma pergunta aí ou não? De tempo acho que aí. dá mais uma pergunta. Põe aí mais uma pergunta aí, pessoal, para a gente responder. Acho que tem um tempinho. Deixa eu te Tem fazer alguns essa minutinhos pergunta, então, ainda aí. para. Dá para fazer uma pergunta. Enquanto não aparece aqui, eu vou fazer essa pergunta para você. O que você acha que vai ficar dessa crise aí? O que você acha que vai ser a inovação que vai ficar depois dessa crise? Alguma coisa que veio para ficar? Olha, assim, eu não penso em questões, mas em questões espirituais. Acho que as pessoas vão ser mais solidárias ao outro, que assim, você falou de PIB, né? Tem país que, por exemplo, ele mede a felicidade do povo. Tá errado isso? A gente tem sempre esse viés econômico, né? Mas pensar na questão da felicidade, né? Como o Butão. Então vamos aprender um pouco com o Butão também, né? Vamos pensar no outro. A filosofia, depois pesquisei na internet o que eu estou falando, né? Então se preocupar com o outro. Vamos esse conhecimento aqui que a gente está transmitindo, gente, para as pessoas. Então, seja você a mudança que você quer no mundo. Diferença com pequenos gestos, né? Às vezes eu vejo amigos reclamando do governo, A, B, C. Cara, faça a sua parte. É isso. Cara, eu tô insatisfeito? Tá fazendo para mudar a sua situação? O que você está fazendo para mudar a situação do seu país? A gente tem um poder enorme para transformação, sabe?